2 pede para a gente encontrar dois números cuja diferença seja 100 e cujo produto seja mínimo possível. Então vamos começar. Sejam A e B esses números. Nós temos que a diferença entre eles é 100, tá? Então eu vou supor que A menos B seja 100, portanto que o A é maior. Então a gente quer saber qual que é o valor mínimo possível para A vezes B. Eu vou trocar por x e y. Eu estava preferindo não trocar por x e y porque é muito específico, especialmente o y. Mas eu vou deixar assim, x e y mesmo, tá? Então a gente quer saber qual é o valor mínimo para isso. Dessa expressão aqui, ó, nós temos que eu vou isolar o y. Nós temos que eu vou passar o y para cá e o 100 para cá. X menos 100 é igual a y. Então o y estava negativo, ficou positivo, e o 100 estava positivo, veio para cá negativo. Agora o nosso objetivo é saber o menor valor possível para a seguinte função. Era x vezes y. Então nós vamos trocar o y por essa expressão aqui, ó. Então vai ficar x vezes x menos 100. A gente quer saber o menor valor para isso possível e eu vou chamar essa função aqui de f de x. Em outras palavras, nós queremos saber o seguinte: para qual valor de x essa função atinge o menor valor possível. Lembre-se, como é menor valor, então se existir vai ser um ponto crítico. Então a gente vai calcular na verdade qual é o ponto crítico dessa função, né? O número crítico. Então a função f de x, eu vou aplicar a distributiva só para não precisar fazer a regra do produto, já que nós teremos que derivar para saber qual que é o número crítico dela. Então vamos tentar trabalhar com ela sem utilizar a regra do produto. Então aplicando a distributiva aqui fica x ao quadrado menos 100x. A derivada dela é a seguinte: dá o tapa no 2, reduz uma unidade de 2 para 1, e derivada de 100x, que é 100. Então a derivada é, na verdade, 2x menos 100. O número crítico ele aparece quando a derivada é igual a zero. Portanto, quando 2x menos 100 é igual a zero, só passar o 100 para o outro lado. Aqui ele está negativo, ele passa positivo. E agora nós podemos passar esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. E aí fica 100 dividido por 2, que dá 50. Ok. Então nós já sabemos qual que é o valor de x. Falta só o valor do y. Eu vou calcular o y aqui do lado. O y está isolado em algum lugar. Aqui, ó, é x menos 100. O y é x menos 100. Portanto, o y será o x, que é 50 menos o 100. Então, o y será menos 50. Então, x é 50 e y é igual a menos 50. Esses dois números, eles são números que estão a uma diferença de 100 unidades entre eles. Então, se você fizer, por exemplo, x menos y, vai ficar 50 menos 50, portanto 50 mais 50, é 100. E esses aqui são o número que, além de satisfazer essa característica, o produto deles é o menor possível, não tem
em um outro número que satisfaça isso. Então a gente consegue visualizar isso com uma calculadora, por exemplo, entender isso menor. Aí você poderia falar assim, qual que é... Me fala dois números aí que tem diferença de 100 unidades. Por exemplo, 2 e 102. 2 e 102 eles têm uma diferença de 100 unidades. Mas quanto será que é 2 vezes 102? Dá 204. E no nosso caso ali, 50 vezes menos 50. Vou colocar menos 50 vezes 50. Dá menos 2.500. O que nós estamos falando é que não tem nenhum par de números que tenha essa diferença de 100 unidades entre eles e que tenha um produto menor do que menos 2.500. Não existe, é impossível, não tem como. Então você pode ficar ensaiando aí até menos 100 e 90, por exemplo. Que aí você pega esse menos 100 e soma menos 10 e 90. Você pega menos 10 e soma 100, você vai ter justamente 90. Então, esses aqui estão uma diferença de 100 unidades, mas o produto deles é 900. Não chegou nem perto daqueles 2.500. Essa é uma maneira de resolver esse exercício. A gente também poderia visualizar com alguns gráficos tridimensionais, mas acho que para princípio já está bom.